Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja vendo esse vídeo. Eu peço, se por acaso você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações e vai deixando aquele like especial. Olha, gente, que notícia maravilhosa! Senado aprova a suspensão de pagamento de consignado por 4 meses. Aí você vai me perguntar para mim, olha, Rumonada, mas então agora esse mês eu já não vou pagar o meu empréstimo consignado? Calma, gente, não é bem assim. Nós vencemos, digamos assim, o primeiro combate, né? A primeira luta foi vencida, que foi no Congresso Nacional. Agora o texto ele segue para a Câmara. Lá eles vão se debruçar sobre a matéria, vão analisar ponto a ponto desse texto, né? E só aí vão votar como ele está ou vão fazer modificações no texto. Lembrando que se os deputados fizerem, na revisão, né, desse texto, fizerem alguma modificação, ele tem que voltar para o Senado da República. Olha, gente, o curioso, sabe que todo mundo sabe que esse projeto aqui, ele é de autoria do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, né? O projeto original é a Lei PL 1328. Só que ele foi, gente, relatado, sabe por quem? Por Oriovisto Guimarães, do Podemos aqui do Paraná. E pasme senhoras e pasme senhores, o Oriovisto votou, fez um relatório contrário ao texto, ou seja, ele não acatou o que o autor do texto estava propondo. Olha o que ele votou, gente. O Oriovisto do Podemos, ele considerou a solução proposta pelo senador Alencar uma interferência abusiva do poder público em contratos privados. Você entendeu? Só que, graças a Deus, gente, a maioria dos senadores votaram contra o relator, que geralmente quando tem uma matéria no Congresso Nacional, a maioria vota favorável ao relator. Só que os senadores não acataram, né? Ou seja, o Oriovisto, que deveria ter pensado no aposentado, não, ele pensou nos bancos. Você entendeu? Basicamente, o que é não? Isso aí é uma interferência abusiva do poder público em contratos privados, né? E engraçado, gente, que me chamou bastante atenção, porque aí depois foi votado um substitutivo, né, em cima da versão original, e praticamente ignoraram o texto do Oriovisto, né? Ignoraram, porque se fosse seguido a proposta do relator, aí não teria, né, gente? Não, digamos assim, não ia ser suspenso, né? Esse PL, esse projeto de lei 1328, não teria sido aprovado no dia de ontem. Me chamou bastante a atenção, gente, que a maioria dos senadores falaram assim, nossa, porque o relator disse, né, que causa insegurança jurídica, que pode, digamos, aumentar a taxa de inadimplência do povo contra o banco e tal, né? Gente, a maioria dos senadores falou, poxa, cara, poxa, os bancos foram que mais tiveram lucro nos últimos tempos. E outra, suspender a cobrança do empréstimo consignado nesse momento não está dizendo que ninguém não vai pagar. Não, vai continuar pagando, só que vai pagar logo quando passar a pandemia. Aposentado não vai ficar devendo um centavo para banco. Não está, digamos, suspendendo digamos, acabando com o empréstimo consignado, não, é só apenas suspendendo durante que persista a pandemia do novo coronavírus. Eu confesso para vocês, gente, que eu fiquei bastante chateado com o relatório do senador Oriovisto Guimarães, aqui do estado do Paraná, gente. Ele preferiu pensar nos bancários, né, nos donos de banco, do que do aposentado, no que aquelas pessoas que têm empréstimo consignado. E isso é triste, você ver um legislador indo nesse sentido. Graças a Deus que a grande maioria de senadores pensaram do lado do povo, né? Mas até o Major Olímpio, ele chegou e falou assim, gente, o banco só lucra, o banco não perde nada. E até ele fez um trocadilho, uma brincadeira, falando assim, olha, se você estiver lá no banco, se chamar sua mulher de meu bem, o banco te toma. Né? Porque tudo que é seu bem, o banco te toma. Literalmente é isso, gente. Mas vamos explicar o texto para você entender. Olha, o plenário do Senado aprovou no dia de ontem o projeto que suspende por 4 meses o pagamento das prestações de créditos consignados aos aposentados e pensionistas. Também serão beneficiados servidores e empregados públicos do setor
ativos e inativos. Ativos são os que ainda estão trabalhando, os inativos são os aposentados. A matéria agora segue para a Câmara dos Deputados. Olha, esse projeto de lei é de autoria do senador Otto Alencar, né? O projeto de lei original, PL 1328, suspendia a cobrança das prestações de crédito consignado de aposentados enquanto durar a calamidade decorrente do novo coronavírus. No entanto, o texto foi modificado pelo relator, senador Oriovisto do Podemos aqui do Paraná, que considerou a solução proposta por Alencar uma interferência abusiva do poder público em contratos privados, né? Ele pensou só no banco, né, gente? Nos lucros dos bancos. Segundo Oriovisto, o texto poderia causar insegurança jurídica e ser declarado inconstitucional por ferir a livre iniciativa e a propriedade privada. Contudo, depois da aprovação do texto principal, os senadores aprovaram contra o voto do relator, ou seja, votaram contra o Oriovisto, um destaque que retomava pontos-chave do texto original do senador Otto Alencar. Além de retomar a suspensão dos pagamentos, foi retirada do texto a exigência de comprovação de redução salarial. O relator condicionava a renegociação de empréstimos consignados a quem estivesse com remuneração reduzida ou com o contrato de trabalho suspenso. A medida não representa qualquer anistia aos devedores, mas apenas a suspensão temporária dos descontos referentes a empréstimos consignados contratados por empregados, servidores públicos, pensionistas e aposentados, escreveu o autor da emenda, senador Everton, do PDT. Está na hora de quem ganha muito nesse país também fazer a sua parte, disse o senador Everton, gente. Olha, gente, guarde bem esse nome aqui. Foi esse senador, o Everton do PDT, gente. Foi ele que costurou um acordo ali no Congresso Nacional, mais precisamente no Senado, para, digamos assim, derrotar o relatório do senador Oriovisto aqui do Paraná, né? Para que, de fato, seja suspensa por 4 meses a cobrança do empréstimo consignado de aposentados e pensionistas e das demais pessoas, né, que têm empréstimo em folha de pagamento, né, como você já viu. Engraçado, né, gente? Eu fico bastante triste, né, quando se tem um projeto de lei. Geralmente é escolhido um relator, né? Digamos que eu seja um deputado. Eu vou fazer um projeto de lei lá. Tá, eu escrevo meu projeto de lei, o presidente da casa, ele escolhe um relator. E a tendência, gente, na maioria das vezes, o relator, ele acata o pedido, né, do dono daquela lei, né, daquela proposta de lei. E, infelizmente, digamos assim, para beneficiar, né, para fazer um afago nos bancários, nos ricos, o senador aqui do Paraná, Oriovisto, preferiu ir do lado do capital financeiro e do lado dos bancos do que do aposentado, do que do lado do trabalhador brasileiro, né, gente? Eu quero enaltecer, né, digamos assim, essa costuração, esse acordo do senador, o Everton, do PDT, com as demais lideranças ali dentro do Senado, gente, que graças a isso foi aprovado. Porque se dependesse do relator, como eu frisei, ontem mesmo, essa proposta morria ontem. Não é verdade? Mas graças a Deus, gente, nós temos... Estou com a língua enrolada hoje. Temos que agradecer, tanto faz a oposição como a situação. Por exemplo, o Major Olímpio, ele é do PSL, né, gente? Ele foi favorável ao aposentado. E ele até chegou a dizer, gente, você não faz ideia, o lobby dos bancos nos senadores no dia de ontem, ligando para um, ligando para outro, andando no Congresso Nacional, procurando o voto para que, digamos assim, se aprovasse o relatório como o Oriovisto queria, ou seja, beneficiando os bancos. O banco, as instituições bancárias no Brasil, principalmente que é comandada ali pela Febraban, elas são contrário, né, gente? Contrário à prorrogação do pagamento do empréstimo consignado, que vai beneficiar, né, gente, como eu já disse, aposentados, pensionistas e trabalhadores que têm empréstimo consignado. Porque devido à pandemia, gente, muitos pais de famílias, né, que hoje tem um idoso na casa, por exemplo, eles
perderam o seu trabalho. O que está acontecendo? Estão tudo na casa do pai, vivendo da aposentadoria do pai. Hoje tem senhor aposentado aí que está tratando do filho e do neto, não é verdade? E aí, com a suspensão do pagamento do empréstimo consignado, digamos que a pessoa tinha que pagar R$ 400 de empréstimo consignado para o banco, né? Aí, gente, seriam R$ 400 a mais, né, que teria o aposentado para gastar durante esse tempo de pandemia. Eu acho que foi acertado, mas só que mais uma vez, gente, eu repito, foi vencido o primeiro combate, né? Digamos assim, passou o primeiro, foi no Senado, foi vencido. Lá agora esse texto vai ser encaminhado para a Câmara dos Deputados, vai ser analisado. Se porventura os deputados acharem que o texto está bom, que não merece ser modificado e digamos assim, aprovem em plenário, ok, vai à sanção presidencial. Mas se os deputados mexerem no texto, volta para o Senado. Você entendeu, gente? Se você ficou em dúvida, pergunte aí que com certeza nós estaremos por aí para responder as suas dúvidas, né? E obrigado, gente, por você ter ficado até o finalzinho do vídeo. Isso é muito importante. Um abraço e até a próxima.